Olá, bem-vindo de volta aqui ao canal do YouTube. Eu sou a Ju Paris e hoje a gente vai falar sobre 5 conteúdos que precisam estar na sua estratégia, na sua grade de perfil lá do Instagram, se você for optar pela estratégia Slow Content, que é a estratégia que mudou a minha vida. Sim, a estratégia Slow Content, ela é mais do que uma estratégia de postagem, ela é uma estratégia de vida, né? Eu acho que casa muito com aquela filosofia, né, do que você quer. Você quer viver para trabalhar ou você quer trabalhar para viver? Bom, eu optei por trabalhar para viver e não viver para trabalhar. Então, dentro da minha estratégia de vida, né, eu busco trabalhar para que eu possa desfrutar de uma vida melhor. E é impossível você desfrutar de uma vida melhor se você precisa ficar devoto, né, ao Instagram e postar, sei lá, 3, 4 postagens por dia, como alguns players indicam, né? Eu acho que esse tempo ele existiu, mas ele já passou. E dependendo, inclusive, né, de qual é o seu nicho ou qual é a sua atividade, né, não faz tanto sentido. Imagina que você seja uma empreendedora e você tenha um negócio e aí você precisa quase que virar uma social media para você dar conta da quantidade de postagens dentro de uma estratégia alinhada. Então isso não faz muito sentido. Se você tem o seu negócio, o Instagram ele precisa ser uma ferramenta, né? Uma plataforma para te ajudar a tocar o seu negócio e não, né, mais um trabalho. Então, a estratégia Slow Content, dentro dessa estratégia, a gente precisa ser mais assertivo, a gente precisa entender que o nosso tempo é o nosso bem mais precioso, né? Enquanto a gente investe muito tempo e a gente não tem muito retorno, talvez aquilo não esteja funcionando da maneira adequada. E aí pode ser que se você criou a sua conta há pouco tempo, né, 1 ano, por exemplo, 1 ano e meio, você tenha sentido mais dificuldade em crescimento no Instagram, em mais visibilidade para o seu trabalho. Por quê? Porque a plataforma ela é outra, né? Hoje em dia ela prioriza, né, assim, tem muita gente no Instagram, tem muita gente fazendo anúncios, então você acaba competindo, né, pela atenção das pessoas. E antigamente a maturidade, né, do negócio Instagram, ela era né, eles precisavam, né, fazer com que as pessoas se interessassem muito em postar, em fazer o seu negócio, a atividade por ali. Hoje em dia, sim, eles querem que você continue postando, mas eles também, né, com esse volume tão grande de conteúdos e marcas e tudo mais, é impossível você, por exemplo, consumir o conteúdo de todo mundo que você segue. Tem gente que segue muitas pessoas, né? Fora que você tem a competição entre eles, a competição dos anúncios e tudo mais. Então, hoje em dia, você precisa usar com um pouco mais de, né, de inteligência, de estratégia, para que você consiga fazer do Instagram um aliado, um parceiro do seu negócio. E aí, falando nisso, né, a gente já sabe, talvez você já saiba, que o marketing de conteúdo é um marketing que vai te ajudar com relação a isso, né? Para que você consiga uma conexão maior com a sua audiência, com pessoas que lá na frente podem virar seus consumidores. Hoje em dia é fundamental que você esteja na plataforma, defendendo ali a sua marca, né? Seja uma marca corporativa ou uma marca pessoal, que é o meu assunto preferido, né? Então, se você vai vender produto do seu conhecimento, produtos que tenham ali, levem ali a sua essência, a sua carinha, ou, né, também de marcas corporativas, uma marca que você desenvolva, que não necessariamente é a sua cara estampada, mas você está ali por trás, você precisa investir em marketing de conteúdo. Só que marketing de conteúdo dentro de uma estratégia de vida mais fluida, mais slow. E aí, para isso, eu separei 5 conteúdos que você precisa para já montar na sua grade para que você consiga, de fato, entrar dentro dessa estratégia. Porque o que acontece? Se eu falar para você hoje, você vai postar 1 vez por dia, só que você está começando ainda, ou você está ainda criando, né, assim, uma musculatura lá dentro.
E aí você começa a criar um post por dia, você vai demorar a ter um feed estratégico. E por que eu falo em feed estratégico? Porque quando alguém te considera para seguir ou não, ela vai avaliar o seu feed. Então, é interessante você notar, muitas vezes uma pessoa que vai te seguir, você consegue fazer o traqueamento, você consegue visualizar como ela resolveu te seguir. Muitas vezes ela vai curtir um post, depois ela vai curtir outro, às vezes mais antigo, vai curtir uma sequência de posts e aí depois ela vai te seguir. Isso acontece muito comigo. Acontece com você? Se acontece com você, deixa aqui embaixo. Então, você precisa deixar esse ambiente, esse feed, organizado estrategicamente. Então, para isso, você precisa responder algumas caixinhas que habitam ali na cabeça da sua audiência. Então eu vou te dar 5 posts que você precisa ter no seu feed, né, no seu perfil, antes de você sentar para desenhar a sua estratégia de low content e conseguir viver a sua vida de maneira mais tranquila. Não sei se você já tem essa experiência, muitas vezes você entra num perfil que é super engajado, um perfil que tem um monte de coisa bacana, interessante, mas o dono do perfil, muitas vezes ele não posta todo dia, né? E eu não tô falando nem de você não postar todos os dias, tô falando de você postar com mais intencionalidade, com mais, sabe, algo que seja mais denso, algo que seja mais interessante, não seja qualquer tipo de post só para encher linguiça e que esteja funcionando dentro de uma estratégia, né? Não existe uma quantidade de posts ideais para que você se enquadre dentro de uma estratégia slow content. Por exemplo, eu posto geralmente de segunda a sexta, às vezes eu posto mais de uma vez por dia, sábado e domingo eu costumo me dar folga. Agora, se eu precisar, né, se for adequado a alguma trend ou algo que esteja em alta, que seja interessante eu comunicar aquilo, eu vou utilizar o meu feed, né? Inclusive porque dentro da estratégia Slow, é muito interessante que você se conecte verdadeiramente com a sua audiência. E os stories são a melhor ferramenta para isso. Então, independente de você usar ou não a estratégia Slow Content, é interessante que você continue apostando nos stories diariamente, se possível, para que você consiga estabelecer esse tipo de contato, esse tipo de conexão, se tornar memorável, né? Então, tudo isso que importa quando a gente está falando de criar vínculos com a nossa audiência, para que lá na frente eles possam nos considerar para comprar aquilo que a gente vende, nosso produto, nosso serviço, beleza? Então vamos lá, não vou mais ficar enrolando nem nada disso, vou falar dos 5 posts que você precisa ter. Post número 1 é o post de autoridade, é aquele post que reforça a sua autoridade, aquele post que você consegue demonstrar para aquela pessoa que está considerando te seguir ou para o seu seguidor que você sabe o que você fala, né? Então, aquele que você responde uma dúvida muito específica, aquele que você preenche uma lacuna, né? Que essa pessoa lá do outro lado da tela tem, muitas vezes ela não encontrou em lugar nenhum, ou ela encontrou de um jeito que ela não entendeu, mas você explica do seu jeito. É muito importante, né? Você não é um robô, né? Você não é uma página do Google. Então é importante que você fale da maneira como você fala, fale da forma como a sua audiência fala, né? Se expressa, né? Não tem um certo e um errado na comunicação. Tem como, né, as pessoas se comunicam e para eu me comunicar com aquele grupo, eu preciso falar daquela maneira, né? Então, você trazendo a sua vivência e você entrando nesse jogo da comunicação, muitas vezes você consegue fazer com que essa pessoa que não tinha entendido muitas vezes um conceito, alguma coisa de uma forma, entenda de outra. E aí ela vai perceber ali em você um diferencial. Você vai conseguir mostrar para ela a autoridade, né? E aí dentro desse conteúdo, estou falando, né, de soluções, eu estou falando de algo que demonstra a sua autoridade, respondendo, sanando alguma dúvida, preenchendo alguma lacuna, mas eu estou falando também de quando você mostra, muitas vezes, que você, por exemplo, participou de alguma palestra, né, que você deu algum tipo de aula. Então é importante você usar também essa estratégia, né, desse envolvimento, dessa demonstração
que não é necessariamente tão formal quanto um post, mas você mostrar essa sua rotina. Deu uma aula, mostra a sua aula, mostra ali que você estava dando aula, participou de um evento, você foi palestrante, mostra isso, tá? Dentro do feed e, claro, também dentro do story, que vai ser o que vai te dar essa conexão um pouco mais próxima, ok? Então, post número 1 que você precisa ter para já é a autoridade. Então, separe aí as maiores dúvidas. Eu vou fazer um vídeo sobre como você vai produzir esses conteúdos mais à frente, então fica ligado aqui no canal. Mas, número 1 é separar os posts que vão te traduzir como autoridade para sua audiência, beleza? Anotou? Então separa esses posts que você vai precisar. Número 2, você vai precisar de posts que demonstrem os seus valores pessoais. Sim, os seus valores. Por que você está aqui? Por que você cria conteúdo? Por que você está nessa rede? O que te importa, né? Quando eu falo para vocês que eu não quero viver para trabalhar, eu quero trabalhar para viver, eu estou falando de um valor pessoal. E esse valor, ele transparece não só no que eu falo, mas na forma como eu apresento o meu conteúdo, na minha frequência, na minha rotina de postagem, no tipo de post que eu produzo, né? Eu valorizo o meu tempo produzindo, eu valorizo o tempo da minha audiência. Isso é a transparência, né? A tradução de um valor pessoal. É muito importante que você produza conteúdo, não só para os stories, mas também para o seu feed, transparecendo seus valores pessoais. Então vai lá, separe os seus valores pessoais. Eu acho que eu já produzi um vídeo aqui no canal sobre isso. Se eu não tiver produzido ainda, pode deixar que está na agulha, vai ser produzido, sobre valores. Como você encontra, como você acha, como você tangibiliza, como você faz o download dos seus valores pessoais para dentro do seu conteúdo, ok? É muito importante, não só para trabalhar nos stories. Tudo que eu tô falando é importante que você faça nos stories, mas eu tô falando de uma estratégia para preparar o seu feed, né? Então fique bem atenta com relação a isso. Coloca ali os seus valores, não deixa de trazer conteúdo assim, tá? Imagina que você tá chegando no feed de uma pessoa hoje, você vai rolar para baixo. Se você for só bombardeada por conteúdo técnico, conteúdo que reforce a sua autoridade, sanando algum tipo de dúvida, pode ser muito bom, mas às vezes é meio sem graça, né? É importante que você crie esses conteúdos que mostrem os seus valores. E aí você está falando de uma seara, eu estou falando de uma seara onde a gente se aproxima, mas a gente também coloca ali uma barreira, né, entre quem a gente deseja se conectar verdadeiramente ou não. Porque se os meus valores forem muito diferentes dos seus, se eu valorizar coisas muito diferentes das suas, muito possivelmente você vai ficar pelo meio do caminho, né? Não vai ser interessante para você e também não é interessante para mim estar ali falando, e no final você não querer me escutar, você não querer me ouvir, você não valorizar aquilo que eu falo, tá? Então alguns players conseguem ter muita aderência, mesmo com valores muito diferentes das suas audiências, né? Dentro da sua base, tem muita gente ali que não concorda com aqueles valores, mas são players muito grandes. Quando você é um player pequeno, você precisa estar atento às estratégias que vão funcionar para você, para o seu tamanho, para o tamanho da sua audiência. Então não tente falar com todo mundo, né? E uma maneira de você não falar com todo mundo é você colocar a sua personalidade. Quando a gente fala em colocar a sua personalidade, a gente está falando muitas vezes em colocar aquilo que é importante, os seus valores, ali dentro do seu conteúdo, dentro do seu feed, ok? Então não esquece, isso é para estar lá hoje, se ainda não tiver, produza, coloca, prepare o seu feed para essa estratégia que vai te trazer aí, com certeza, muito mais tranquilidade na sua vida, tá? E não só tranquilidade, resultado. Porque quando você apoia, né, você foca lá no slow content, você deixa de fazer qualquer conteúdo que tá todo mundo fazendo, ou conteúdo que todo mundo já viu, já tá requentado demais e que não agrega mais nada, né? Você deixa de fazer isso, o seu feed ele vira um feed mais denso, ele vira um feed mais estratégico, mais interessante, ok? Então, vai nessa que eu não tô te dando dica furada, beleza? Número 3, conteúdos de consciência. Então, de novo, você pensa que tem alguém chegando ali no seu feed, essa pessoa vai correr ali o seu feed. Então, é muito importante que você tenha esses posts, que você
mostre, né, para sua audiência que ela tem um problema e que você consegue sanar, você consegue. E aí não tô falando isso igualzinho ao post da autoridade, ok? Eu tô falando quando você consegue mostrar para sua audiência que ela tem um problema que sequer ela imaginava que ela tivesse, né? Então ela começa a te considerar ali, ok? Por quê? Tem gente que vai chegar no seu feed, no seu perfil, trabalhado, né? Já sabendo do que ela quer, do que ela não quer, do que ela precisa, do que ela não precisa. Ela já consumiu conteúdo, às vezes, em outro player, ela já sabe mais ou menos como funciona. Mas tem gente que chega muito cru, não sabe muito bem do que você está falando. Então é importante que você vá trazendo essas pílulas que permitam que sua audiência vá galgando ali, degrau por degrau, e vai se tocando, sabe? Vai se tocando que você tem uma solução que ela pode considerar para aquele problema que ela não sabia que estava rolando, mas que, opa, agora que você falou, eu percebi, isso é verdade, isso acontece muito. Então, invista nesse tipo de conteúdo, beleza? Número 4, provas sociais, precisa ter, né? Então, de novo, aquele post lá da sua autoridade, onde você está dando uma palestra, mostrando você dando uma aula, ele vai servir como um tipo de prova social, mas é muito importante que você divulgue também os resultados das pessoas que já tiveram contato com o que você vende, com o que você ensina, com o que você faz. E aí pode ser que no começo seja mais difícil e mais complicado para que você tenha esse tipo de conteúdo, mas vai coletando, né, o que você consegue agregar, inclusive desse começo, né, das pessoas às vezes comentando coisas positivas que elas, né, tiveram depois que elas tiveram acesso ao seu conteúdo. Então nesse começo não precisa ser uma mega transformação de alguém que comprou o seu produto e que foi, nossa, maravilhoso para a vida e tudo mais. No começo você pode ir trazendo, né, esses pequenos depoimentos, essas pequenas mensagens que você recebe, que são mensagens que nos apoiam muito, né, que seguem em frente, mas que também falam, olha, o seu conteúdo ele tá fazendo diferença na minha vida, né, ele tá me ajudando, ele me tirou do ponto A para o ponto B, eu quero chegar lá no Z, mas se eu não saísse do A para o B, não teria como, né, um passo por vez. Então vai usando isso, né, estimule a sua audiência para que ela te dê esse retorno, te dê esse feedback, conforme, né, você for alcançando ali os seus primeiros clientes. É muito importante que você mostre para as pessoas do que o seu conteúdo, do que a sua força, né, do seu trabalho consegue fazer pelas pessoas. Então é muito importante que você retrate isso. E uma coisa muito bacana também é que, assim, você é o seu primeiro case de sucesso, né? Quando eu percebi isso, né, eu virei uma chave, porque muitas vezes as pessoas falam isso pra gente, tá? Então eu já sabia disso, só que eu não conseguia fazer esse download, tangibilizar, não conseguia. Quando eu me dei conta, eu falei assim, nossa, é verdade. Eu preciso desde já, ser o meu case, né? Então eu preciso fazer as coisas da maneira como elas precisam ser feitas. Então quando eu fiz isso, eu virei uma chave, e se você olhar, por exemplo, o meu feed lá no Instagram, que eu vou deixar aqui o link, você vai perceber lá correndo o feed quando foi que houve essa mudança de chave, tá? E é o que eu desejo para você. Seja a sua primeira prova social, beleza? Não fique buscando lá fora, às vezes está mais próximo do que parece, tá? Começa com você, beleza? Então, e o quinto post que você precisa ter, né, é uma oferta, né? Mostrando ali uma oferta, um produto, mostrando como é que funciona um serviço que você oferece, mostrando os seus produtos, chamando para ação, né? Oferecendo, ofertando. Por quê? Porque essa pessoa, quando chega no seu feed, ela precisa entender o que você oferece, ok? Então pode ser que você ainda esteja desenhando um produto, mas tenha algo ali em mente, né? Você pode não estar com o produto pronto, você pode estar pensando em desenvolver algum produto, mas mostre para essa pessoa que tem algo sendo desenvolvido, que está numa fase ali, né, de um pré-lançamento, alguma coisa assim. Por quê? Pode acontecer
dessa pessoa ser trabalhada ali no seu perfil, no seu feed, né? Aquela questão de você trazer consciência para essa pessoa. E se você não oferece, você não tem uma oferta, você não mostra para ela que você está se encaminhando para uma oferta, ela vai procurar outra solução, vai procurar em outro player isso que ela deseja, porque ela já percebeu o que ela quer, o que ela deseja, e agora fica mais fácil dela procurar lá fora. Então tenha isso. Se você ainda não desenvolveu o seu programa, o seu produto, você mostre para essa pessoa que tem alguma coisa acontecendo, que está sendo desenvolvido, que em breve você vai fazer, e faça isso o quanto antes, beleza? Então eu espero de verdade que esses 5 conteúdos te ajudem a projetar esse feed, as informações que precisam ter no feed, eu tô falando especificamente de feed hoje, beleza, gente? A projetar tudo isso para que você, depois que você tenha um feed que esteja ali, né, bem trabalhado com relação a isso, bem projetado em relação a isso, você consiga entrar numa estratégia slow, né? Então você precisa se planejar para ter todos esses conteúdos, não é um de cada, você vai precisar ter aí uma musculatura, vai precisar ter aí uma carcaça, então produza, poste, e aí com esse jogo, né, de posts prontos, salpicados ali no seu feed, né, você vai poder aderir a essa estratégia, que é uma estratégia que vai te trazer muito mais tranquilidade e com certeza vai te trazer muito mais resultado, beleza? Se você gostou desse vídeo, me coloca aqui, me indica, me sinaliza, é muito importante para mim, é muito importante para quem produz conteúdo, né? A gente ter esse feedback, esse carinho de vocês. Me sigam lá no Instagram, indiquem esse conteúdo, ok? Faça aí barba, cabelo e bigode que eu vou ficar super feliz, ok, gente? Muito obrigada, um beijo e até a próxima.